mistério das pessoas. Low profile. Por que sua energia incomoda tanto? O silêncio que o mundo não entende. Há algo profundamente perturbador no silêncio, especialmente quando vem de alguém que parece ver o mundo com calma, enquanto todos correm em desespero para serem vistos. Vivemos em uma era em que a exposição se tornou sinônimo de existência. As pessoas acreditam que só são reais quando estão na tela, quando há aplausos, quando há olhos observando. Mas em meio a esse ruído constante, existe um grupo quase invisível de almas que escolheu outro caminho, o da discrição. São as chamadas pessoas low profile. Elas não competem por atenção, não transformam cada emoção em espetáculo, não precisam publicar o que vivem para provar que estão vivas. E talvez seja exatamente por isso que incomodam tanto. A psicologia chama esse fenômeno de desconforto projetivo. Quando alguém está em paz, quem vive em guerra sente o espelho desse contraste. É como se a presença silenciosa dessas pessoas revelasse o barulho interno de quem ainda não aprendeu a estar consigo mesmo. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. Talvez seja por isso que o silêncio incomoda. Ele obriga o outro a encarar o próprio ruído. Mas quem são essas pessoas que preferem observar em vez de aparecer? Por que sua energia é sentida, mesmo quando não dizem nada? E o que há por trás dessa serenidade que parece ameaçar quem vive de performance? Há uma sabedoria escondida nesse modo de ser, uma força sutil que o mundo moderno, viciado em velocidade, ainda não aprendeu a decifrar. O que você vai descobrir hoje não é apenas sobre comportamento, mas sobre energia, identidade e liberdade interior. Você vai entender por que o silêncio é tão poderoso quanto a palavra, e por que às vezes o que se cala fala mais alto do que qualquer discurso. A jornada que começa aqui é um mergulho no invisível, e talvez, à medida que você escuta, perceba algo em si mesmo. Porque no fundo, o mistério das pessoas low profile é também o mistério de todas as almas que aprenderam a existir em profundidade, mesmo quando o mundo insiste em viver na superfície. Mas há algo ainda mais fascinante sobre essas almas discretas, algo que quase ninguém percebe. O silêncio delas não é vazio, é espelho. E é por isso que vamos começar entendendo o que acontece quando o silêncio reflete o que o outro não quer ver. O espelho do silêncio. Há presenças que não precisam de palavras para serem sentidas. Elas não chegam com gestos amplos, nem vozes que dominam o espaço. Chegam com uma calma que se espalha silenciosamente, como se a própria atmosfera se reorganizasse ao redor delas. As pessoas low profile carregam esse tipo de presença. Não competem por atenção, não se esforçam para parecer especiais, apenas estão. E paradoxalmente é essa naturalidade que as torna magnéticas. Enquanto muitos se movem para serem notados, elas se movem para compreender. O olhar é observador, o gesto é contido, a energia é estável. Há uma serenidade que inspira confiança, uma vibração que desacelera o ritmo ao redor. O poder da presença discreta não está no que ela faz, mas no que ela desperta. É o tipo de energia que desarma defesas, que silencia conversas superficiais, que obriga o outro a estar um pouco mais consciente de si mesmo. E isso para muitos é desconfortável. Carl Jung dizia que toda alma que se torna consciente irradia uma força transformadora. Não é um poder de domínio, mas de influência sutil. A energia do ser autêntico que, ao simplesmente existir em verdade, altera o campo ao seu redor. Essa é a força invisível das pessoas low profile. Elas não comandam, mas conduzem. Não convencem, mas inspiram. São faróis silenciosos que iluminam sem necessidade de serem vistos. E talvez seja por isso que sua presença causa tanto impacto, porque o mundo se acostumou a confundir intensidade com barulho. A energia discreta é a mais difícil de compreender. Ela não busca provar nada. É uma vibração limpa, sem ruído, e por isso mesmo amplifica o ruído dos outros. Perto dela, quem vive de aparências se sente exposto. O ego, acostumado a dominar os espaços,
Se vê diante de algo que não pode controlar. O silêncio desconstrói o jogo do poder. O que não se exibe não pode ser manipulado. O que não busca a aprovação é inatingível. E é aí que o incômodo nasce. Não da presença em si, mas da força que ela representa. A presença discreta é, em essência, uma forma de liberdade. A alma que vibra nessa frequência já entendeu que o verdadeiro poder não está em conquistar atenções, mas em manter-se fiel a si mesma, mesmo que o mundo não perceba. Essas pessoas caminham sem pressa, porque sabem que o tempo da alma não é o mesmo do relógio. Falam pouco, porque aprenderam que nem tudo precisa ser explicado. Sorriem de um modo que não busca a aprovação, mas expressa a paz. E onde quer que estejam, deixam rastros sutis de equilíbrio, como se cada gesto delas dissesse: não há nada a provar. É curioso como o invisível se torna o mais poderoso. Há uma beleza imensa naquilo que não precisa se afirmar para existir. A energia dessas pessoas é como o vento. Não se vê, mas se sente. E quando toca, transforma. É um poder silencioso que não impõe, mas convida. Convida à calma, à introspecção, à presença. Ao estar diante de alguém assim, o corpo desacelera, a mente se aquieta e o coração parece lembrar de algo esquecido. É como se a própria alma reconhecesse uma frequência antiga, a lembrança de quando ser bastava. Esse é o verdadeiro mistério da presença discreta. Ela cura sem intenção, influencia sem esforço, ensina sem falar. E em um mundo obcecado por provar valor, isso é quase uma forma de revolução. Ser inteiro em silêncio é desafiar o sistema energético do ego coletivo. É provar que a luz não precisa de palco para iluminar. Talvez o poder invisível dessas pessoas esteja justamente no fato de que elas não querem poder algum. Querem paz. E a paz, quando é real, tem uma força que o barulho jamais alcançará. O silêncio, quando vem de dentro, carrega a vibração de quem já fez as pazes com o próprio caos. E nada é mais transformador do que estar diante de alguém que encontrou esse ponto de quietude. Mas ainda há algo mais profundo a ser compreendido. Porque o recolhimento dessas almas não é apenas um modo de viver. É um processo interno de transformação. Um trabalho alquímico que acontece no invisível e que poucos são capazes de perceber. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser apenas presença e se torna alquimia. E é sobre isso que vamos falar agora. Há silêncios que não nascem da ausência, mas da transmutação. O recolhimento das pessoas low profile não é fuga nem isolamento, é alquimia. Enquanto o mundo corre para fora, elas caminham para dentro. E nesse movimento contrário, algo nelas começa a se transformar. O que antes era ruído se converte em escuta. O que antes era necessidade se transforma em plenitude. O recolhimento é o fogo invisível, onde o ego se dissolve e o ser essencial começa a emergir. Carl Jung dizia que todo processo de individuação exige um período de solidão. É na quietude que o inconsciente fala, e é ali que o eu verdadeiro pode nascer. As almas discretas vivem esse processo de forma natural. Elas não precisam anunciar que estão mudando. Elas simplesmente mudam. A transformação acontece sem testemunhas, no terreno sagrado do silêncio. O que os outros interpretam como distância é, na verdade, um laboratório interno onde sentimentos, pensamentos e dores são derretidos e purificados. O recolhimento é a alquimia do espírito moderno. É nele que se aprende a suportar a própria profundidade, sem precisar transformá-la em espetáculo. O mundo atual confunde exposição com autenticidade, mas quem vive o recolhimento entende que o autoconhecimento não se mostra, se sente. É uma chama discreta que queima devagar, refinando o que antes era reação em consciência, o que antes era medo em entrega. Há uma beleza oculta nesse processo. Enquanto os outros se desgastam tentando manter uma imagem, o low profile renuncia ao personagem e se torna presença pura. O silêncio é o cadinho onde as ilusões se desmancham. O que sobra é essência,
algo que não precisa mais de aprovação porque já descobriu a própria verdade. Essa é a alquimia invisível que poucos percebem, a transmutação da necessidade em serenidade, da pressa em presença, da aparência em autenticidade. No recolhimento, o tempo assume outro ritmo. Não há urgência em provar, apenas o desejo de compreender. Cada pensamento é examinado, cada emoção é digerida. As feridas não são exibidas, são tratadas com cuidado, longe do olhar coletivo, e dessa intimidade nasce uma luz diferente, uma sabedoria silenciosa que não precisa se afirmar. O recolhimento se torna um portal. O ego não gosta desse lugar porque ali ele não é a voz principal, mas é justamente aí que a consciência floresce. Há quem confunda esse processo com apatia, mas é o oposto. A pessoa recolhida sente intensamente, só aprendeu a não transformar cada sensação em ruído. É uma intensidade disciplinada, uma paixão contida que prefere a profundidade à dispersão. Enquanto muitos vivem na superfície reagindo a tudo, essas almas mergulham no centro do próprio ser. E quando retornam, não voltam iguais. O olhar é mais sereno, as palavras mais ponderadas, a presença mais estável. Essa alquimia interior não é visível aos olhos, mas quem se aproxima sente. É a energia de quem já queimou o excesso, de quem já atravessou o próprio labirinto emocional, e agora habita um espaço de paz que não depende das circunstâncias. O recolhimento é o ventre do novo ser, o ponto onde a alma se refaz, longe das distrações e perto da verdade. O mundo, que corre em busca de reconhecimento, não entende esse processo. Acha que o silêncio é perda, quando na verdade é lapidação. O que é refinado no silêncio ressurge com mais luz, e é por isso que a energia das pessoas low profile parece tão limpa, tão estável. Elas já transformaram a dor em sabedoria e o vazio em plenitude. Mas há um conhecimento ainda mais antigo que habita esse modo de ser, algo que vem de civilizações e tradições que já compreendiam o poder do recolhimento muito antes da era digital. É o que chamamos de a sabedoria ancestral da discrição, um saber esquecido que volta a despertar na alma de quem escolhe viver com menos barulho e mais verdade. É sobre essa sabedoria atemporal que vamos falar agora. Desde os tempos mais antigos, o silêncio sempre foi visto como a morada da sabedoria. Civilizações inteiras o reverenciavam como um portal para o sagrado. Entre monges, filósofos e mestres espirituais, a discrição não era um traço de timidez, mas de poder interior. Os egípcios acreditavam que a boca devia ser usada apenas quando o coração estivesse em paz. Os gregos ensinavam que o verdadeiro sábio era aquele que sabia calar. Os orientais, que o silêncio era a voz do divino. E de alguma forma, as pessoas low profile resgatam esse legado esquecido. Em uma era em que falar virou obrigação e o excesso se disfarça de autenticidade, essas almas discretas encarnam uma sabedoria ancestral. Elas parecem lembrar instintivamente de algo que o mundo moderno desaprendeu: o valor da presença silenciosa, o gesto contido, o olhar atento, a economia de palavras. Tudo isso compõe uma linguagem antiga que não precisa de som para comunicar profundidade. É a sabedoria do discernimento, do tempo certo de agir e do tempo certo de observar. Carl Jung compreendia isso quando dizia que o inconsciente coletivo carrega em si memórias arquetípicas de todos os que vieram antes de nós. O comportamento reservado pode ser a manifestação moderna desse arquétipo do sábio silencioso, aquele que guarda o conhecimento não para esconder, mas para proteger. O silêncio se torna, então, um espaço de preservação da verdade interior. Um templo invisível, onde a consciência repousa longe do ruído do mundo. Há uma força antiga na discrição. Ela não busca ser admirada, busca ser íntegra. Quem vive com discrição preserva sua energia, mantém o sagrado dentro de si. Essa sabedoria foi ensinada por tradições espirituais que viam no excesso de fala uma forma de dispersão da alma. Falar demais, para os antigos, era perder energia vital. O silêncio, ao contrário,
Era acúmulo de poder. E talvez seja por isso que as pessoas low profile irradiam algo magnético. Não é mistério, é concentração energética. A discrição é também uma forma de humildade espiritual. É o reconhecimento de que nem tudo precisa ser exposto para ter valor. Os antigos sábios sabiam que o invisível sustenta o visível e que o que realmente tem poder não precisa ser anunciado. As almas discretas parecem viver essa verdade intuitivamente. Carregam dentro de si o que muitos buscam fora: equilíbrio, serenidade e coerência entre o que pensam e fazem. O curioso é que, quanto mais o mundo se afasta dessa sabedoria, mais ele adoece. O excesso de exposição gera ansiedade, o excesso de ruído gera confusão, e o excesso de opinião gera vazio. A alma humana não foi feita para esse constante vazamento de energia. Por isso, quando alguém aparece em silêncio, o inconsciente coletivo reage. É o eco de uma memória antiga, o reconhecimento instintivo de um poder que não se pode medir. Talvez as pessoas low profile sejam, sem perceber, os guardiões dessa sabedoria ancestral. São lembranças vivas de um tempo em que o ser era mais importante que o parecer. Elas não vivem presas ao ciclo de exibição e por isso emanam algo puro, quase intocado. Em seu silêncio, lembram ao mundo que ainda há outro caminho, o da simplicidade profunda, o da verdade silenciosa, o da presença que não busca aplauso, mas sentido. E quando compreendemos essa sabedoria, algo em nós se realinha. Entendemos que o silêncio não é ausência, mas espaço. E nesse espaço nasce o desapego, a liberdade interior que dissolve a necessidade de ser visto. É essa leveza silenciosa, essa aura de desapego vibracional que vamos desvendar agora. Há algo profundamente libertador em não precisar ser visto. A aura das pessoas low profile nasce exatamente dessa liberdade. O desapego, um desapego que não é descuido nem frieza, mas um estado de maturidade vibracional em que o ser deixa de buscar validação e passa a vibrar em coerência. Quando alguém chega a esse ponto, o olhar externo perde o poder e o mundo já não dita o valor do que se é. O desapego é uma das forças mais sutis e transformadoras que existem, porque ele dissolve o medo que sustenta o ego. É o medo de não ser reconhecido, de não ser aceito, de não pertencer. Quem vive nessa frequência não precisa afirmar a própria luz, porque já entendeu que ela não depende de aplausos. E isso, em um mundo que mede importância pela visibilidade, é quase uma heresia espiritual. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de tornar-se si mesmo, só acontece quando deixamos de viver segundo o olhar dos outros. As pessoas low profile já atravessaram essa fronteira. Elas não são contra o mundo, apenas não se deixam aprisionar por ele. O desapego não é indiferença, é presença sem posse. É a capacidade de estar sem precisar reter, de viver sem precisar provar. Essa energia é percebida imediatamente, mesmo sem palavras. É a leveza de quem já se libertou da dependência de ser compreendido. Quando o outro não reage à necessidade de controle, o ego coletivo entra em colapso, porque ele só sabe existir no reflexo do reconhecimento. E é por isso que essa energia incomoda tanto. O desapego é um lembrete silencioso de que ninguém controla o que é livre. Quem se desapega da necessidade de mostrar, começa a ver a vida de outro modo. As experiências deixam de ser troféus e voltam a ser vivências. A beleza volta a ser contemplação, não vitrine. A alegria não precisa de plateia para existir. A dor não precisa ser transformada em conteúdo. E a alma, enfim, respira. É nesse espaço que a presença se torna verdadeira, porque já não há medo de desaparecer. Há um brilho específico naqueles que vivem em desapego. Um brilho tranquilo, não exibido. É como a luz de uma vela em um templo antigo, pequena, mas suficiente para iluminar o que importa. A aura dessas pessoas carrega um magnetismo raro. Quanto menos tentam ser notadas, mais se tornam inesquecíveis.
Porque o desapego tem uma frequência alta, uma vibração que limpa o ambiente e estabiliza tudo ao redor. A energia flui em harmonia porque não há resistência, não há vaidade, não há necessidade de provar. Esse estado de consciência nasce de muitas mortes interiores. A morte do ego que quer ser admirado, a morte da comparação, a morte da urgência em se justificar. E toda morte energética é também renascimento. Quando o ego silencia, a alma fala. E a voz da alma é sempre simples, serena e profunda. Ela não busca convencer, apenas ser compreendida pelo coração de quem escuta. É assim que vivem as pessoas desapegadas, falam pouco, irradiam muito. O mundo não entende essa leveza porque foi ensinado a medir poder pela quantidade de olhares. Mas o poder verdadeiro não vem da visibilidade, vem da vibração. A alma desapegada vibra na frequência da liberdade, e a liberdade é contagiosa. Por isso, quando alguém assim entra em um lugar, muda o ar. Os outros talvez não saibam explicar, mas sentem. A presença é silenciosa, e mesmo assim, transforma. O desapego é o começo de uma nova forma de existir. Ele abre espaço para o que é autêntico, dissolve as ilusões de controle e devolve ao ser humano o direito de ser natural. É a libertação do peso de ser visto. É o retorno à paz de simplesmente existir. Mas há um paradoxo nessa serenidade, porque embora pareça calma, ela também assusta. O silêncio do desapego é tão poderoso que desestabiliza o ego de quem ainda precisa se afirmar. A calma se torna ameaça, e é sobre essa reação energética que precisamos falar agora. Há algo profundamente revelador na reação das pessoas diante da calma alheia. O mundo não sabe lidar com o que não entende, e o silêncio é um desses mistérios. Quando alguém está tranquilo em meio ao caos, o ego coletivo se inquieta. A serenidade de um espírito desapegado funciona como um espelho que reflete a desordem interior de quem ainda busca controle. Por isso, a calma pode parecer, para alguns, uma ameaça. Ela desarma o jogo inconsciente do poder, o ciclo de comparação, o impulso de provar. E nesse desarme, o ego perde seu alimento. Carl Jung explicava que tudo o que negamos em nós mesmos é projetado no outro. O que o mundo chama de indiferença em uma alma serena é, muitas vezes, a projeção da própria ansiedade reprimida. Aquele que não suporta o silêncio o vê como provocação. Aquele que vive em conflito o interpreta como desafio. A paz do outro se torna um lembrete doloroso de uma paz que ele ainda não conquistou. Assim, o simples ato de não reagir se torna uma revolução energética. As pessoas low profile não precisam se defender nem explicar. Sua calma fala por elas. É uma frequência que não disputa. E essa ausência de luta desmonta estruturas inteiras. Em um ambiente movido por competição, a presença de alguém que se recusa a competir cria um vácuo. Nesse vácuo, o ego dos outros entra em colapso, porque não há mais espelho para sua vaidade. O silêncio interrompe o teatro. A calma desmonta o personagem. É nesse ponto que o incômodo se intensifica. O ego teme desaparecer, e o silêncio faz exatamente isso. Dissolve o personagem. A serenidade é perigosa para quem ainda se alimenta de drama. É a luz que revela o artifício, o som que expõe o ruído. E é por isso que, às vezes, quem vive em paz acaba despertando resistência, inveja ou desconfiança. É quase uma ironia espiritual. O mundo diz que busca a paz, mas teme encontrá-la. Porque paz verdadeira exige entrega, e entregar-se significa abrir mão do controle, da narrativa, da identidade criada. O silêncio, nesse sentido, não é apenas calmaria, é desmantelamento. Quem vive de aparências sente essa energia como ameaça porque ela mostra o que é real. O low profile não precisa se afirmar, e isso desmonta o jogo do status. Não precisa se justificar, e isso irrita o ego que sobrevive da explicação. Não precisa competir, e isso quebra o ciclo de comparação que sustenta toda a ansiedade social. O silêncio é um espelho limpo demais para quem ainda vive de máscaras.
Ele mostra o rosto verdadeiro, e nem todos estão prontos para se ver. Mas há um detalhe ainda mais profundo. Essa calma não é passividade. É força interior em estado puro. É o domínio sobre a própria energia. Enquanto muitos reagem impulsivamente a cada provocação, o ser sereno observa. Ele não é frio, é consciente. Sabe que responder ao caos com mais caos é perpetuar a escuridão. Então escolhe ser a presença que transforma o ambiente pela vibração, não pela palavra. A calma, quando é real, é magnética. Ela atrai o que é verdadeiro e expulsa o que é falso. Não porque queira, mas porque vibra em frequência alta demais para sustentar máscaras. Essa é a razão pela qual algumas pessoas se afastam de quem está em paz. A luz silenciosa revela o quanto ainda estão distantes de si mesmas. No fundo, a serenidade é a mais poderosa das rebeldias. Em um mundo que vive de reação, manter-se centrado é um ato revolucionário. É como se o silêncio dissesse: nada do que você fizer me tira de mim. E esse é o maior poder que um ser humano pode alcançar. Mas o silêncio não é apenas escudo, é também linguagem. Ele fala sem sons, ensina sem discurso e conecta sem esforço. E é exatamente nessa sabedoria que mora a inteligência emocional do silêncio, a arte de sentir com equilíbrio, compreender sem reagir e proteger a própria vibração, mesmo em meio ao caos. É isso que vamos explorar agora. A inteligência emocional do silêncio é uma das expressões mais elevadas da consciência humana. Ela nasce quando o ser aprende a observar a própria emoção antes de deixá-la se tornar palavra. As pessoas low profile parecem dominar esse estado de presença intuitiva, um equilíbrio entre sentir e responder, entre perceber e agir. Quando algo as afeta, elas respiram, e nesse pequeno espaço entre o estímulo e a reação ocorre um milagre. A consciência assume o comando. Vivemos em uma era de impulsos onde tudo precisa ser dito, mostrado, validado. A maioria reage sem pausa, responde sem refletir e confunde espontaneidade com descontrole. Mas quem habita o silêncio sabe que o poder não está em dizer, mas em escolher o que dizer. E muitas vezes, em escolher não dizer nada. A sabedoria do silêncio emocional é a capacidade de compreender que nem tudo merece resposta. Nem toda provocação precisa de palco. Nem toda dor precisa ser transformada em narrativa. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O silêncio é o olhar para dentro. É o instante em que a alma respira antes do ego gritar. Quando alguém aprende a ouvir esse espaço interno, descobre que o ruído externo não tem poder algum. Essa escuta interior é uma forma de autodomínio. Não um controle frio, mas uma delicada harmonia entre emoção e consciência. É sentir tudo, mas não se tornar refém de nada. As pessoas que cultivam essa inteligência silenciosa têm um campo energético diferente. Elas não se deixam arrastar pelas ondas emocionais do coletivo. Em meio à pressa, permanecem serenas. Em meio à hostilidade, respondem com clareza. Elas não reprimem o que sentem, apenas escolhem o momento certo de expressar. Esse ritmo interior cria estabilidade, e a estabilidade é uma forma de luz. Onde há serenidade, há segurança vibracional, e o ambiente inteiro se reorganiza. O silêncio emocional não é ausência de sentimento, é profundidade. É a habilidade de descer até a raiz de uma emoção e compreender sua origem antes que ela se transforme em reação. É olhar para a raiva e enxergar medo, olhar para a tristeza e ver cansaço, olhar para a irritação e descobrir insegurança. Esse olhar interno dissolve o impulso e dá lugar à lucidez. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser apenas autocontrole e se torna compaixão. Porque quando compreendemos o que sentimos, também entendemos melhor o que o outro sente. Quem domina a inteligência emocional do silêncio irradia uma presença curadora. Não precisa aconselhar nem corrigir. Sua própria calma funciona como bússola para os outros.
Quando alguém agitado se aproxima, começa, sem perceber, a falar mais devagar, a respirar com mais ritmo. É o campo vibracional da consciência agindo, e esse poder silencioso é o que mantém o equilíbrio em tempos caóticos. Mas essa serenidade não é gratuita. Ela é conquistada por meio de quedas, introspecções e muita honestidade consigo mesmo. Para chegar ao ponto em que o silêncio fala mais que a voz, é preciso atravessar o próprio barulho. É um caminho de autoconhecimento, de escuta profunda, de entrega. As pessoas low profile caminham por esse território invisível diariamente. Elas sabem que a emoção não é inimiga. É apenas uma mensageira que precisa ser acolhida com respeito e devolvida ao universo com amor. Essa é a alquimia do silêncio. Transformar a reação em presença. E é isso que faz do equilíbrio emocional uma forma de sabedoria espiritual. Quem aprende a escutar antes de falar, a sentir antes de reagir e a compreender antes de julgar, alcança um tipo raro de liberdade interior, a liberdade de não ser arrastado por nada. E quando a alma descansa nesse estado de equilíbrio, algo mais profundo começa a acontecer. Surge uma nova forma de ver o mundo, não mais a partir da necessidade de controle, mas da integração com o próprio ser. É a jornada da individuação invisível, o ponto em que o silêncio deixa de ser defesa e se torna realização. É sobre essa jornada que vamos mergulhar agora. A jornada de individuação invisível é o caminho silencioso que poucos percebem estar trilhando. Ela começa quando o ser se cansa de viver sob as expectativas do mundo e decide ouvir a própria alma. É um processo que acontece no invisível, sem aplausos, sem testemunhas e muitas vezes sem compreensão externa. Para Carl Jung, a individuação é o propósito central da vida. Tornar-se aquilo que se é, libertar-se das máscaras e permitir que a alma ocupe o lugar que sempre foi seu. As pessoas low profile encarnam essa jornada com uma naturalidade quase instintiva, porque sem alarde, já escolheram o recolhimento como ferramenta de autodescoberta. Esse caminho não tem atalhos, ele exige desapego, solidão, honestidade. A individuação não é um ideal romântico de iluminação, mas um processo profundo de integração entre luz e sombra. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de som. É espaço para que o inconsciente se revele. Quem se cala por dentro começa a ouvir as vozes mais sutis, os medos não resolvidos, os desejos esquecidos, as verdades abafadas pela necessidade de agradar. É aí que a alma começa a se reconstituir, peça por peça, até que a essência volte a respirar livremente. Essa jornada é invisível porque o mundo não valoriza o que não pode medir. O sucesso da alma não aparece em números, mas em serenidade. A evolução interior não se exibe, transparece. O olhar se torna mais calmo, as palavras mais ponderadas, as reações mais brandas. É assim que a individuação se manifesta. Em pequenos gestos de coerência que substituem o esforço por autenticidade. O ser que vive esse processo não precisa mais da aprovação do coletivo, porque encontrou o eixo dentro de si, e esse eixo é inabalável. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a própria escuridão. A jornada da alma discreta é justamente essa: olhar para dentro, reconhecer a sombra e, em vez de combatê-la, abraçá-la. Cada vez que algo oculto vem à luz, um pedaço do ser se integra. O silêncio se torna, então, o grande aliado dessa integração. É nele que a sombra pode se manifestar sem julgamento e a consciência pode acolher sem resistência. As pessoas low profile vivem esse trabalho interno com delicadeza. Enquanto o mundo procura visibilidade, elas procuram verdade. Há uma beleza imensa em se tornar quem se é, sem ruído. Esse caminho não é linear nem confortável, mas é real. Ele dissolve a persona, a máscara que Jung dizia ser necessária para viver em sociedade, mas que, quando usada em excesso, se torna prisão. O low profile não rejeita a persona, apenas não a confunde com sua identidade. Sabe quando usar o papel e quando retornar ao centro.
Essa consciência é rara e poderosa. Ela é o fruto da observação constante, da quietude, da sinceridade com o próprio ser. A individuação invisível é, também, um ato de resistência espiritual. Resistência contra o vazio da aparência, contra a pressa de se definir, contra a tentação de se perder no ruído coletivo. É um retorno ao essencial. Quando o ser encontra esse lugar interno, já não busca mais aceitação, oferece presença. Já não busca ser compreendido, compreende. Já não tenta ser admirado, simplesmente é. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. O momento em que o silêncio se torna morada e a solidão, companheira. E embora pareça solitário, esse caminho é, na verdade, profundamente conectivo. Porque quanto mais o indivíduo se torna inteiro, mais ele se alinha ao todo. A individuação não separa, une. Une o consciente ao inconsciente, o humano ao divino, o eu pessoal à consciência universal. O que era fragmentado se reconcilia. O que era ruído se torna melodia. O que era busca se torna presença. E é justamente quando o ser alcança esse ponto de integração que surge a verdadeira revolução. Uma transformação silenciosa que não precisa de palco, mas muda tudo à sua volta. É o momento em que a alma, enfim, se reconhece livre. E é sobre essa revolução silenciosa, o ápice dessa jornada invisível, que vamos falar agora. Há uma revolução acontecendo em silêncio, não nas ruas nem nas redes, mas dentro de almas que decidiram se libertar do barulho do mundo. Essa revolução não se faz com discursos nem bandeiras. Ela acontece quando alguém escolhe viver em paz consigo mesmo, mesmo que ninguém veja. As pessoas low profile representam essa nova etapa da consciência humana. Seres que compreenderam que o verdadeiro poder não está em conquistar o mundo, mas em habitar-se por inteiro. Carl Jung dizia que a jornada da alma é o retorno ao centro. E quando alguém encontra esse centro, deixa de ser manipulável, deixa de viver em função de expectativas externas. A maior revolução é interior. É a coragem de escolher o silêncio em um tempo em que todos gritam. O silêncio é o novo grito, não de protesto, mas de lucidez. Ele diz, sem palavras, que a alma cansou de representar, que não há mais necessidade de provar, justificar ou competir, que o valor do ser não depende do número de olhos que o observam, mas da paz que sente quando se olha no espelho. Essa revolução é invisível, porque acontece onde o olhar comum não alcança. É uma mudança de frequência, um deslocamento vibracional. Enquanto o mundo se alimenta de velocidade, essas almas caminham devagar. Enquanto o coletivo busca reconhecimento, elas buscam sentido. Enquanto muitos temem o silêncio, elas o escolhem como refúgio e como força. Cada gesto discreto, cada pausa, cada escolha de não reagir é um ato revolucionário. Uma recusa em continuar alimentando a ilusão da performance. Essa transformação não é contra o mundo, é a favor da verdade. É o despertar de um novo tipo de humanidade, mais presente, mais consciente, mais inteira. A revolução silenciosa da alma começa quando o ser deixa de procurar fora o que sempre esteve dentro. Quando percebe que a luz não vem da exposição, mas da coerência entre o que sente, pensa e faz. E essa coerência tem uma vibração que cura, que reorganiza, que inspira. O mundo pode não aplaudir, mas sente. Essas pessoas, aparentemente comuns, estão mudando o tecido energético do planeta. Sem discursos, sem holofotes, apenas com sua frequência. Elas são o contraponto da pressa, o antídoto do ruído, o lembrete vivo de que o poder mais transformador é aquele que não precisa ser anunciado. São elas que, sem saber, ensinam o que é presença verdadeira, aquela que não se mede em visualizações, mas em vibração. E se você se reconhece nesse modo de ser, talvez faça parte dessa revolução silenciosa. Talvez sua calma, sua introspecção, sua vontade de viver com mais verdade sejam sinais de que sua alma já entendeu o que o mundo ainda está aprendendo. Que a vida não é um palco, é um templo.
e que o silêncio, longe de ser ausência, é a linguagem mais próxima do divino. A revolução silenciosa não acontece quando o mundo muda, mas quando você muda a forma de estar no mundo. Quando escolhe respirar antes de reagir, ouvir antes de falar, sentir antes de julgar. Quando entende que ser discreto não é ser pequeno, é ser inteiro. Que viver em paz não é desistir, é transcender. E no fim, tudo se resume a isso. Paz é o novo poder. Silêncio é a nova linguagem. Presença é o novo caminho. A alma que encontra repouso em si mesma se torna uma força invisível que transforma sem tentar. E talvez o maior mistério das pessoas low profile seja esse. Elas não estão escondidas do mundo, estão guardadas dentro dele, mantendo viva a lembrança do que significa ser autêntico, ser livre e, acima de tudo, ser real. O vídeo termina, mas a reflexão continua. O silêncio dessas almas não se encerra quando as palavras param. Ele se expande, porque no fundo, o que foi dito aqui não é apenas sobre pessoas low profile. É sobre cada ser humano que já sentiu o peso de viver para ser visto e o alívio de voltar a ser. O que essas almas discretas representam é uma lembrança. A de que o valor não está no quanto você aparece, mas no quanto você habita o que é. Vivemos em um tempo em que tudo se mede pela exposição, e por isso, a escolha de ser autêntico se tornou revolucionária. Carl Jung dizia que o mundo interior, quando não é reconhecido, se projeta sobre o exterior. Talvez por isso haja tanto ruído. É o grito das consciências que ainda não aprenderam a ouvir o próprio coração. As pessoas low profile, com sua quietude e profundidade, são como portais abertos para um novo modo de existir. Elas provam que é possível viver em presença, mesmo quando tudo parece exigir performance. O silêncio que elas carregam não é vazio, é pleno. É o som do que já foi compreendido, o eco daquilo que não precisa mais ser explicado. É a vibração da paz que não depende de circunstâncias. E talvez seja isso o que mais incomoda quem ainda vive em busca de aprovação. O fato de que o ser tranquilo não pode ser manipulado. Ele é dono de si. Ele existe em um campo onde o controle não alcança, e esse campo se chama consciência. Mas o convite que esse vídeo faz não é para que você se esconda do mundo, e sim para que se reencontre nele, para que encontre o ponto onde o seu fazer nasce do seu ser, e não do medo de não ser suficiente. Que o seu silêncio seja escolha, não fuga. Que sua presença seja firme, não contida. Que você possa ser discreto, sem se anular, e expansivo, sem se perder. Porque a verdadeira sabedoria está nesse equilíbrio invisível, a arte de permanecer em si mesmo, mesmo quando o mundo tenta te arrastar. Talvez o seu silêncio seja o que o universo mais precisa agora. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio da consciência, aquele que escuta antes de agir, que sente antes de falar, que compreende antes de julgar. Cada alma que encontra esse ponto de quietude se torna um farol para as outras, lembrando que a paz ainda é possível, que a verdade ainda é simples e que o amor ainda é o centro de tudo. Se essa mensagem ressoou dentro de você, talvez seja porque já há em sua alma esse mesmo chamado, o de viver com mais presença, mais essência e menos aparência. O de escolher o caminho que o mundo não vê, mas que o universo reconhece. O de caminhar com leveza, sem pressa, sabendo que nada do que é verdadeiro precisa de esforço para permanecer. A revolução que começa no silêncio, termina em luz. E talvez seja isso o que você sempre foi, uma luz disfarçada de calma, uma alma que não precisa se provar para brilhar. O mundo não precisa ouvir a sua voz para sentir a sua energia. Porque a presença de quem está em paz é a oração mais poderosa que existe. E quando o vídeo acabar, que você permaneça um instante em silêncio. Só escute. Há algo dentro de você que sempre soube o que acabou de ser dito. Talvez esse algo seja a sua alma, finalmente lembrando que não é preciso ser visto para existir. É preciso apenas ser. Antes que o som se apague e a tela escureça, respire. Perceba como o silêncio que ficou agora não é vazio, é presença.
O mesmo silêncio que vive dentro das almas low profile, o mesmo que talvez viva dentro de você. É nele que a verdade repousa. E é dele que nascem todas as respostas que a mente tenta alcançar com tanto esforço. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, e aquilo que aceitamos se transforma. O silêncio é a aceitação suprema. Quando paramos de resistir ao que é, tudo dentro de nós começa a se reorganizar. O ruído perde força, o medo se dissolve, e o que antes era dúvida se torna clareza. É isso que essas pessoas discretas nos ensinam, mesmo sem querer. Que a força mais transformadora não está no que se mostra, mas no que se sustenta em quietude. Talvez, no fundo, essa seja a verdadeira mensagem. Não se trata apenas de um estilo de vida, mas de um chamado espiritual. O chamado para recordar o que é essencial. O chamado para voltar a si. O mundo precisa dessa lembrança, e é por isso que o seu silêncio importa. Ele não é ausência, é vibração. Ele não é distância, é entrega. É a linguagem da alma quando ela enfim se sente segura para existir sem ruído. Olhe ao redor. Há tantas vozes, tantos ruídos, tantas tentativas de provar. Mas em meio a esse coro caótico, há sempre alguém que, sem dizer uma palavra, muda o ar. Talvez esse alguém seja você. Aquele que inspira sem querer, que ensina pelo exemplo, que vive com coerência e não com pressa. O mundo precisa dessa energia. Precisa lembrar que a calma não é fraqueza, que a introspecção não é ausência, que a paz não é tédio. São expressões de uma consciência que amadureceu. E é por isso que o silêncio incomoda, porque ele revela o que o barulho esconde. O que é verdadeiro, o que é simples, o que é eterno. Quando você se torna amigo do próprio silêncio, nenhuma opinião externa tem poder sobre você. A alma encontra morada, e a paz deixa de ser busca para se tornar estado. Então, quando o vídeo terminar, não corra para o próximo. Feche os olhos por um instante. Sinta. Esse espaço entre um pensamento e outro, essa pausa sem som. É aí que o divino fala. É aí que mora tudo o que você sempre procurou. E talvez, sem perceber, o mistério das pessoas low profile tenha te conduzido até esse ponto. O reconhecimento de que o que é essencial não precisa ser dito, porque já vibra em você. Permaneça aqui mais um segundo, sem pressa. Deixe o silêncio te tocar. É assim que as almas despertam. Não no barulho das certezas, mas no sussurro do que sempre foi verdadeiro.